Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Fábio Janeri, estou aqui com pessoas muito especiais. Hoje a gente vai falar sobre saúde, sobre inovação, sobre tecnologia. Eu estou aqui com um convidado muito especial, Dr. Conrado, 26 publicações indexadas, uma referência no mercado nacional e internacional. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite, né? E estamos aí para tentar responder suas perguntas e ajudar o pessoal aí. Nós estamos aqui com o Beto também, da Nova Saúde Integrativa, um companheiro incrível que está fazendo um trabalho sensacional no mercado de saúde. Beto, seja muito bem-vindo. Muito obrigado a oportunidade aí que vocês estão dando aí, para a gente levar essa mensagem, essa saúde integrativa para as pessoas aí. Show de bola. E aqui, minha companheira de longos anos, senhorita Janes. Muito obrigada pelo convite de estar com vocês aqui nesta tarde. Estou muito animada para o nosso papo. Tá bom, vamos falar sobre saúde. Vamos falar lá. sobre inovação e tecnologia. Doutor, mas sem delongas, eu já vou começar perguntando. Tá. O que é a BIOS 12? BIOS 12 é um equipamento, né, que nós desenvolvemos depois de muita pesquisa, né, no intuito de estimular o nosso organismo a ter uma autocura. Que nós somos todos criados com uma criação alopática. Tudo tem que dar remédio, e esses remédios têm esses efeitos colaterais, e a gente só via o paciente de uma forma bioquímica. E, na realidade, nós temos que trabalhar o nosso paciente não em 2D, mas em 3D, né? Que seria a parte biofísica. Nosso corpo é uma bateria, é energia elétrica. E a luz é uma forma de estimular essa energia elétrica do corpo, né? E estimular hormônios e enzimas que a gente já tem, só que não era utilizado, tá? E através da luz a gente consegue uns benefícios bastante importantes. E a gente conseguiu desenvolver o BIOS 12, que é esse equipamento aqui, né? De uma forma bastante abrangente, que antigamente eu só trabalhava com lasers. E o laser ele tem o diâmetro de 1 milímetro. E aqui nós estamos falando em 120 centímetros quadrados. Uau. Então eu consigo trabalhar ele em grandes áreas, né? Eu consigo emitir luz vermelho e infravermelho e consigo trabalhar uma hemifácie do rosto, né? Consigo estimular timo para melhorar a imunidade, consigo estimular intestino para melhorar a imunidade, os movimentos peristálticos, o coração, o ILIB, que tem uma forma sistêmica. Então tem muita coisa interessante através dessa luz que nós desenvolvemos, que é o BIOS 12. Qual que é a diferença de LED e laser? O laser é um diodo emissor de luz, né? Só que ele é colimado. Então os primeiros equipamentos saíram com um laser colimado, mas não adianta a luz ser colimada que ela vai entrar mais ou menos. Então daqui o laser, você joga daqui e vai lá na parede. Não adianta. Tá? Só que ele foi muito limitado em potência e diâmetro de feixe. Já eu pesquisei e descobri que o LED tem a mesma propriedade que o laser, tem o mesmo comprimento de onda. O que vai interferir é o comprimento de onda e potência. Com o LED eu consigo colocar o mesmo comprimento de onda com o laser, consigo rearranjar ele em clusters, aumentando a área e aumentando potência. Daí eu tenho a possibilidade de atingir órgãos internos, que esse é o grande diferencial que ninguém tem no mercado. Uhum. Eu fiquei sabendo que é patenteado isso. É uma tecnologia única. Aqui no Brasil é a única, né? Porque todo mundo conhecia o laser, que já é domínio público. Mas o LED, ninguém sabia dos benefícios dele na saúde. Então, através das pesquisas, eu descobri que o LED poderia ser um diferencial e eu patenteei ele desde entrei com um pedido de patente em 2007, né? E consegui liberação agora. Então demorou quase que 12 anos de trâmite. Uau. Né? E para patentear no mundo é mais complicado, porque eu tenho que depositar $50 mil para cada país. Quer dizer, $5 mil para cada país. Uhum. 10 países são $50 mil. Aí não tem condição de manter isso. Uhum. Né? E assim mesmo, quando alguém usa a minha patente, eu tenho que acionar judicialmente. Isso também custa. Uhum. Né? Mas eu tenho a satisfação de ter essa pesquisa
desenvolvido e foi reconhecido pelo INPI. Uhum. São mais de 30 anos de pesquisa. Sim. São mais de 3 décadas aí influenciando, trazendo inovação, tecnologia, para de fato a gente eliminar as dores das pessoas com relação às doenças. Com certeza. Qual foi o maior aprendizado nesses mais de 30 anos? Olha, eu sempre fui eu sou dentista, fui clínico durante muitos anos e queria sempre ter um diferencial, não só abrir e fechar um dente com cárie. Eu sempre gostei de pesquisa, tá? E de repente, quando eu vi o laser entrando aqui no Brasil, eu falei assim, pô, esse é um diferencial, eu vou estudar a respeito. E através dos estudos, a gente foi tendo confiança naquilo que a gente estava desenvolvendo. Eu via que o nosso organismo, ele depende da luz, não só a planta, mas o nosso organismo também. Nós temos mitocôndria, citocromos, outros tipos de receptores celulares que dependem da luz. Até então era negligenciado. E nós descobrimos que a luz ela consegue mexer com o potencial elétrico de uma célula. Uau. Né? E como eu falei, nós somos uma bateria. E a gente conseguindo estimular a mitocôndria, que vai produzir a parte elétrica do nosso organismo, então nós temos um diferencial violento para benefício próprio. Uhum. Nós vamos abrir para o Beto e para a Janice aqui fazerem algumas perguntas. A gente tem muito bate-papo para fazer aqui. Eu tenho certeza que você que está aqui com a gente vai aproveitar bastante. Janice. Eu tenho uma pergunta. Diga. Como surgiu, doutor, essa ideia? Como foi esse tempo todo de estudo? Porque são 30 anos de pesquisa. Como é que foi? Como é que foi esse tempo? Sabemos que existem muitos desafios. A gente acredita em alguma coisa, vai conversar com as pessoas não acreditam naquilo que a gente está fazendo. Como é que foi esse processo de você acreditar, de ter o desejo ardente, o objetivo definido de ter o aparelho que vai prover a cura e esse processo todo de desenvolvimento. De desafios. Então o que acontece é o seguinte, quando eu assisti a primeira aula de laser, né, eu vi que tem um potencial, eu não sabia nada do laser, assim, questão de bioestimulação, tá? Então eu pedi para importar dos Estados Unidos o primeiro laser, eu acho que foi o primeiro laser que entrou aqui no Brasil, foi o meu. Isso foi em 94, 95, tá? E eu já, como dentista, já comecei a pôr a mão na massa, tá? E o que acontece é o seguinte, quando eu fazia, por exemplo, uma extração de um dente incluso, eu tinha muito pós-operatório. Tem que dar antibiótico, anti-inflamatórios, tá? E a pessoa ficava 15 dias, 30 dias com a boca dura, com dor, com inchaço. E quando eu extraía um dente e aplicava aquele feixezinho de luz dentro do alvéolo, em 48 horas eu suspendia a medicação, antibiótico, anti-inflamatório, não tinha mais dor. Uau. E eu colocava isso para meus professores, que a gente fazia uma mesa redonda, que ficava discutindo papers internacional, né? Tudo em inglês, discutia e resolvia. Eu era o único que punha a mão na massa, que aplicando clinicamente. Porque toda pesquisa ela fica muito em cultura de células, muito em ratinhos. Tá? E daí você não acredita muito, porque um ratinho perto de um ser humano, a diferença de massa é muito grande. Né? E eu comecei a me dedicar à pesquisa em humanos. A gente via o que estava acontecendo no ratinho e simulava no ser humano. E grata foi a surpresa que eu consegui cicatrizações de feridas que não cicatrizavam, aliviadores, né? Comecei a desenvolver técnicas para aumentar esse diâmetro de feixe, que até então, se aplicar um laser de 1 milímetro era uma coisa, né? Que você demorava horas para fazer uma aplicação. Depois desenvolvimento do LED, que você começou a trabalhar já em centímetros, né? E aí a gente foi descobrindo o fio da meada, onde cheguei à minha patente. Legal. Beto, lança aquela primeira pergunta, mas assim, coloca o doutor numa sinuca de bico. Certo. O doutor está falando desse aparelho aí, parecendo excepcional para ser usado no dia a dia, tanto para profissionais de saúde, quanto talvez para pessoas em suas casas também. Só que a gente queria saber aonde o doutor pode dar exemplo que esse aparelho pode ser utilizado, tanto nas clínicas, hospitais e até pessoas terem em suas casas. Bom, hoje a gente vê que médicos, dentistas, fisioterapeutas estão usando. Mas nós conseguimos resultados bastante importantes na área esportiva. Tá? Então os jogadores se machucam e se recuperam com a luz. Muitas vezes, você num treino, você queima a glicose e gera o ácido lático. O fato de eu aplicar isso, eu controlo a acidose.
e consigo melhorar a oxigenação do tecido. Então, esse atleta ele não se cansa tanto e não vai gerar a secar, que é a lesão. Então, eu consigo prevenir. Tá? E o aparelho é tão simples, é liga e desliga, né? Antigamente, os equipamentos que a gente tinha, os primeiros, tinha bateria, tinha um ventiladorzinho interno para resfriar, tinha placa para selecionar tempo, cor, essa coisa toda. E hoje, esse aparelho aqui, o próprio corpo dele é o dissipador, então ele dissipa o calor externamente. E ele conseguiu ser barateado, porque eu não preciso mais de placa, não preciso mais de ventilador, não preciso de fonte, é só ligar na tomada. E hoje, o que acontece? Muitas vezes a gente usa isso aqui como um equipamento que fica do lado da cama. Eu acordo e começo a tomar um banho de luz. Aplico no abdômen, faço o ILIB, no próprio a cabeça para estimular o crescimento do cabelo, para não ter a queda do cabelo, e também fazer a transcraniana, né, que a gente estimula o nosso cérebro a produzir mais eletricidade e mediadores químicos para controlar o nosso dia a dia. Uhum. Você estava falando sobre atletas. Tem já resultados práticos que você pode trazer? Quem já fez essas aplicações, nomes, pessoas da área esportiva? Resultados. Tem muitos resultados. Hoje, por exemplo, a gente usa esse equipamento no Corinthians, no São Paulo, no Flamengo, no Fluminense. Tá bem difundido nessa parte de atletas, né? Então, a gente vê, por exemplo, muitas vezes um técnico encaminha um jogador para o centro de recuperação. Em 5 dias, o fisioterapeuta devolve o atleta como recuperado. Fala assim, mas pô, 5 dias? Fala assim, olha o ultrassom antes e olha o ultrassom agora. Não tem mais lesão muscular. Uau. Tá? Então, o pessoal, muitas vezes, nós estamos na seleção brasileira, muitas vezes o técnico daqui, o fisioterapeuta sai daqui e vai lá para o Barcelona para tratar um jogador para ser reintegrado na seleção brasileira. E eu soube que já teve casos aí já do Bios 12. O Paulinho, por exemplo, o Neymar já utilizou, outros jogadores têm utilizado, né? Medina, tá? Então o técnico da seleção brasileira de águas abertas falou assim, Conrado, eu tenho um problema danado, né? Minhas nadadores nadam 5, 6 horas por dia. Chega na competição, os melhores estão machucados, estão lesionados. Assim, de fato, você deve gerar muito ácido lático na musculatura. E se não der tempo para regenerar, leva a secar, que é a lesão. Então você pode fazer um banho de luz para acelerar a remoção do ácido lático. Moral da história, conseguimos levar uma equipe todinha, masculino e feminino, e ganhou medalha de ouro na China. Uau. Tá? Legal. Poliana Kimoto não era para ser na Olimpíada, não era para ir que estava lesionado o ombro, recuperamos e ela ganhou medalha de bronze. Hoje ela aposentou, quem tá? Ana Marcela, ganhou 6 medalhas de ouro já, pelo menos que eu saiba, deve ter até mais. Né? Mas isso tudo são inovações, né? São desenvolvimentos de tecnologia que pode ser aplicado no dia a dia sem custos, que é uma técnica barata. Você não precisa de medicação, você não tem efeitos colaterais, não tenha medo de errar. Pega uma senhorinha de 90 anos, usa em casa numa lesão de hérnia de disco. A gente está na era da depressão. O Brasil é um dos top 5 com mais doenças depressivas do mundo. Sim. Serve para depressão? Serve. Inclusive tem psiquiatras já usando isso, diminuindo os tarja preta. Né? Tem a depressão que leva até ao suicídio. Né? O fato de você fazer o ILIB, essa aplicação no pescoço, né? Você põe aqui, atinge diretamente a carótida. Se você colocar um detetor térmico aqui, você vê que está a 34 graus, em 5 minutos vai para 35 graus. Isso por quê? Chegou sangue arterial. E o sangue arterial está levando oxigênio. Tá? E aí a gente consegue estimular o hipotálamo. Né? Nós vamos conseguir estimular a serotonina, mediadores químicos que servem para o nosso bem-estar. Tá? Assim como não só o processo depressivo, mas o processo de fibromialgia. É falta de circulação. Uau. Mesmo o Alzheimer. Muitas vezes a pessoa com 70 anos, ou até menos, né, tem arterioma de carótida. Tá? Você faz o ultrassom, um Doppler, você percebe que a parede está estrangulada. E estando estrangulada, a presença de sangue arterial no cérebro é menor. Isso, falta de circulação, causa o processo do Alzheimer.
processo da demência, processo da depressão, processo da fibromialgia. O fato de eu colocar aqui, além de aumentar a circulação, eu trato a parede da artéria. Daí 2 meses que eu comecei a fazer, você faz um outro Doppler, mudou totalmente a parede. Né? Os médicos ficam doidos. Falei, como que conseguiu isso? Não tem como fazer, a não ser colocar uma prótese. Né? Mas a gente está fazendo isso naturalmente. Né? Legal. O senhor sofreu 5 AVCs, a gente estava conversando aqui nos bastidores. O BIOS 12 foi fundamental para isso. Com certeza, porque eu já tinha o corpo estimulado. Eu todo dia aplico essa luz no meu intestino, faço o ILIB, faço a transcraniana e tal. Quando eu tive o AVC, que eu tenho uma certa tendência a ter uma trombose. Já tinha. O primeiro evento que eu tive, eu estava em Recife, sozinho, fui dar um curso, de repente meu lado esquerdo paralisou todo. Né? E eu sozinho. Eu liguei para minha mulher, falei assim, ó, tô tendo um AVC, eu vou me internar no hospital, eu não sei o que vai dar. Então fica aí avisado. Aí me internei, fui no hospital lá do Real Português em Recife, me internei e os caras me pediram 60 mil reais para ficar alguns dias na UTI. Assim, eu não tenho nem roupa, não tenho dinheiro, não tenho nada, o máximo dá para fazer uma ressonância. Aí a médica fez a ressonância e falou assim, você teve uma trombose numa veia principal do cérebro, você tem que ficar na UTI. Aí eu chamei o pessoal que estava me dando apoio, que eu ia dar uma palestra lá, e disse, olha, se você ficar aqui vai ficar caro. Se for para o SUS, leva o caixão, porque é complicado. Né? Melhor coisa é você ir embora. Né? Aí eu falei assim, tá bom, então vamos assinar o que tem que assinar aqui. E ela falou, você fica na minha casa, aí você antecipa o voo. Mas nesse período que eu antecipei o voo, eu já tinha melhorado. E dei a palestra para os médicos. Né? E os médicos falavam assim, não, você não vai viajar, porque você vai ter embolia lá em cima, que não sei o quê. E a própria Gol falava para mim, para você entrar aqui só com UTI a bordo e médico a bordo. Senão nós não vamos liberar sua passagem. Tem uma questão aqui. Na época, então, de pandemia, com o Covid, qual foi a aplicação? Nós tivemos na época do Covid uma série de problemas, né? Que a pessoa que estava entubada morria. Né? 90% da intubação era morte. E aí, descobrindo, né? Estudando, nós vimos que o Covid é um vírus que ataca a hemácia. Né? E dentro da hemácia, nós temos hemoglobina e hematoporfirina que segura o ferro. Então as duas se unem segurando o ferro e o ferro carrega o oxigênio. Só que quando o vírus ataca, o ferro escapa e ele cai diretamente no pulmão, onde causa pneumonia. Em 3 dias a pessoa praticamente está morta por causa disso. E mesmo você entubando, você não consegue refazer essa oxigenação para o corpo inteiro. Aí foi onde eu descobri que a luz ela tem uma afinidade muito grande pela hematoporfirina, pelas porfirinas, juntamente com a hemoglobina, então ela refaz a ligação. Então você está com o dedo lá no oxímetro, a saturação era para estar 98, caiu para 80, para 70. Mas em questão de meia hora que você começa a aplicar no pescoço, começa a aplicar na caixa torácica, volta a saturar 90, 95 outra vez. Uau. Só que você tem que permanecer saturando por algum tempo para restabelecer. Né? Agora, tem muita gente que morre por causa disso. Você entuba e os médicos não têm esse conhecimento, não deixam o equipamento entrar dentro da UTI. Tá? Eu já salvei muita gente, mas tive muitos amigos meus que morreram por falta de assistência. Né? E ainda mais que existiu aquela politicagem, aquela coisa toda, né? E aquele negacionismo que você não podia usar nada que não... Quer dizer, você tinha tratamento, mas não era aceito. E um dos tratamentos que a gente tinha é aplicar essa luz diretamente na caixa torácica. Tudo que envolve inovação, tecnologia, precisa ser educado. Sim. Porque há um preconceito. Preconceito é falta de informação. Perfeito. Eu falo que nós estamos caminhando aqui para algo que, de fato, transforma e cura a vida das pessoas. E outra coisa, dentro da universidade, se sai padronizado numa caixinha de tudo ter que dar remédio. E não se ensina outras técnicas inovadoras, como a saúde integrativa, que você usa a luz, usa o ozônio, usa os frequenciais, usa uma série de situações, né, que dá condição do nosso organismo ter uma sobrevida. Né? A gente vê no câncer, a judiação que se faz com a quimioterapia,
para que 2% só se salve, 2%. Daqui. da química, né? Então é muito pouco, né? Hoje muitas vezes você faz um paper, lê um paper, mas não sabe interpretar aquela estatística entre o placebo e o ativo. Muitas vezes o princípio ativo ele não corresponde a uma melhora tão grande assim. E você está se intoxicando com os efeitos colaterais dessa medicação. E tem efeito colateral? Nenhum. Você pode. De novo, tem efeito colateral? Nenhum. Mulher grávida Pode usar. Bebê Você- recém-nascido? Recém-nascido. Cólica de Cólica. bebê recém-nascido? Sim, A cicatriz da cesárea? não forma fibrose. Quanto mais rápido você usar, antes você não tem cicatriz nenhuma. Ele fecha. Muitas vezes você faz uma cesárea, tem sempre aquele ponto que inflama. Onde inflamou, vai virar queloide, vai virar fibrose. E com a luz, não. Se você aplicar exatamente, em menos de 7 dias está tudo cicatrizadinho. Então você pode usar com paciente de marca-passo é elétrico. Aqui nós estamos jogando fóton. É luz, não tem interação. Oh. Tá? Você pode usar em placa de titânio, tem gente que sofre acidentes, enche de Silicone. parafuso. Né? Pode usar em silicone. Muitas vezes a pessoa põe o silicone no seio, fica lá 30 dias tudo encolhida com dor. Aplica em questão de um dia está liberado, já está se erguendo tudo, né? Então, outra coisa interessante também é a onicomicose, né? Então, a gente aplica o azul de metileno como marcador do micro-organismo, do fungo. Ele marca a membrana. Quando eu jogo a luz, o azul de metileno ele libera uma dupla ligação com oxigênio singleto. Esse oxigênio singleto ele não fica livre, ele vai unir a proteína da bactéria, a proteína do fungo, e aí ele explode. Então, leva a célula à apoptose. Legal, legal. Beto. O doutor falou de uma terapia que muitos profissionais que trabalham com laser gostam de falar esse termo, que é o ILIB, né? Eu queria que o doutor falasse um pouco da sigla ILIB, o que seria, e qual o diferencial do aparelho de fototerapia LED para o aparelho de laser quando se faz o ILIB. Tá. O ILIB, o que é? No termo em inglês, são a sigla em inglês, ILIB. Intravascular Laser Irradiation of Blood. Então, os russos, na década de 70, eles começavam a enfiar uma fibra ótica na veia. E ali ficava aplicando laser durante 1 hora. Então, a pessoa estava infartada, não conseguia levantar da cama para ir para o banheiro, que não tinha energia. Tá? Depois de 3 aplicações, a pessoa já tinha energia para ir para o banheiro. Então, mostrou que a luz era eficiente na melhora da oxigenação. E a parede cardíaca que estava lesionada começava a se recuperar muito mais fácil. Só que naquele tempo os lasers eram de 5 mW, 10 mW, era pequeno. Uhum. Tá? Aí quando nós fizemos os LEDs, começou a sair mesmo os lasers de 100 mW, então você já não precisava mais fazer a venopunção, se aplicava pela pele. Então tem equipamentos do mercado, ele tem uma pulseirinha com uma luz. Então a ideia seria tratar o sangue, para que ele possa melhorar o pH e melhorar os clusters, porque muitas vezes o sangue, quando você está inflamado, fica uma molécula, uma hemácia grudada à outra. Isso dificulta a oxigenação. Então você tem um oxigênio ali, mas como está tudo grudado, ele forma grumos, forma uma adesividade plaquetária e ele não circula pequenas extremidades. E quando você aplica o laser, ele vai liberar. Então eu pensei, falei assim, se eu tenho potência, por que em vez de aplicar no braço, no punho, na artéria radial, eu não vou aplicar no pescoço? Aqui eu passo tantos litros por hora. Aqui eu consigo ganhar 10 vezes mais tempo, volume de sangue. Então eu pego carótida e jugular. Tá? E de tabela eu consigo melhorar a oxigenação do cérebro. E consigo também controlar a formação da arteriosclerose, da carótida, que é o grande vilão. E aqui já não. Então a grande vantagem, enquanto eu fico 1 hora aqui, eu fico 5 minutos aqui com esse aparelho. Legal. O seu maior case está dentro de casa. Sim. Eu quero que você fale um pouquinho sobre a Maria. E vai aparecer foto dela. E vai aparecer foto. Inclusive, a Maria podia vir aqui, só dar um oizinho aqui, né, pra galera aqui, né, Maria? A Maria tá vindo aqui, ó. Ver esse rostinho de agora, né? Esse rostinho de 40 anos de idade. Olha lá, fala um oi ali, ó, pra câmera ali, ali, ó, a Maria. Por isso que eu chamei a Maria aqui. Pode ficar um pouquinho aqui, Maria, só pra acompanhar. Me fala sobre a Maria, seu maior case. A Maria, ela teve um problema de desbiose.
O que é desbiose? É que muitos médicos dos hospitais me perguntavam o que é desbiose. Que eles falavam que era problema no fígado, que precisava fazer transplante de fígado, que outro que era pâncreas, outro que era câncer no intestino. E eu falava, o problema dela é desbiose. Eles perguntavam, o que é desbiose? É uma inflamação intestinal por intolerância a algum alimento. No caso é o glúten e os derivados de leite. Tá? Que é um dos grandes desafios Isso, hoje em dia. Perfeito. É uma coisa nova, que antigamente não se tinha isso. Exato. Mas o que acontece? Com a evolução, foi mudando o DNA do trigo, o próprio leite mudou também, né? E o nosso organismo, nosso DNA, não se acostumou com isso. Não deu tempo de milhões de anos vindo de uma forma que o homem sempre foi um caçador, né? De repente teve uma modificação genética, como está vendo. Daí as doenças autoimunes que estão aparecendo. E no caso dela, o intestino dela inflamou de uma tal forma que o líquido de dentro do intestino pingava para dentro do abdômen. Ela ficou com mais de 6 litros de água dentro do abdômen. Então chama barriga d'água, tá? E não só no abdômen, mas isso aí desceu para a perna, para a vagina. Então ficou assim, que eu precisei, de uma forma que eu precisei colocar uma cuidadora para cuidar dela. Que ela não se trocava mais sozinha, não tomava banho mais sozinha. Então ela ficou um trapo. E outra, emagrecendo, estava com menos de 40 quilos. Ó, tem a foto aqui, vai rolar aqui a foto daqui a pouquinho. Ainda 6 litros de água no abdômen. Aí eu falava para os médicos, é desbiose. Mas em 3 meses de exame, nenhum médico deu algum remédio para ela. Sempre fazendo exame. Você quer saber de uma coisa? Ninguém quer fazer nada? Eu vou fazer. Entrei com ozônio retal, entrei com LED e vitamina D. Foi onde salvou. Uau. Só que depois que melhorou isso, né? E ela sempre apegada a Deus, aquela coisa toda, sempre muita fé, né? Por isso que eu falo, não só do corpo, mas você tem que tratar a alma também. Né? Perfeito. Ter a saúde mental em dia. Tá? Então por isso que eu falo que é 3D. Né? Então tem que tratar esse lado também. E nesse período que ela deu uma melhorada, aí começou a pisar na jaca, ainda não acreditou. E aí surgiu feridas no rosto dela inteiro. Que tá rodando aqui também. Aqui, então a pálpebra dela virou ferida pura, ela não conseguia dar um sorriso porque travado. Então ela ficou com o aspecto de uma pessoa com 90 anos. Aí eu comecei a fazer um intensivão nela. Vitamina D, o LED e o ozônio, onde ela se recuperou e está aqui agora toda plena. Dá um sorrisinho ali, ó, dá uma sorrisinha, casinha de... Olha isso. Carinha de 40. Uma semaninha só de vida, mas estou aqui, graças a Deus. Quanto tempo de tratamento? Olha, o do abdômen talvez foi uns 3 meses, mais ou menos. E do rosto, uns 2 meses, mais ou menos. Recuperou tudo, não tem mais nada. Né? E aí, o que acontece? Proibida de comer glúten, farinhas. Muitas vezes ela entra numa padaria, num shopping, sai chorando porque não tem nada para comer, né? E tem que se programar dessa forma, né? E hoje tá aqui linda, plena. Não, e eu preciso falar uma coisa como mulher, né, gente? Eu falei assim, e esse rosto lindo, sequinho, sem ruguinhas, quantos botox? E aí, o que ela me falou? Nenhum. Até hoje, não sou contra. Posso fazer um dia, mas por enquanto eu tô bem, sabe? Mas até hoje não tenho nada. Então, mas é o banho de luz, você tomando banho de luz. Por uso. Exemplo, eu tenho praticamente 60 anos, eu não tenho rugas. Né? Então, e teve aqueles... O doutor tem 70 anos, o doutor tá com uma carinha de bem mais novo. A gente descobriu o segredo, você que quer ficar com essa... pele de Lorde já sabe. Claro, a gente tá falando de vários desafios, né? Feridas, mas aí na hora que fala também da parte estética, Isso, ó meu Deus. Muda tudo. Então você tem estímulo de colágeno constante. Né? Então a pele fica firme. E quanto tempo de aplicação por dia? Quanto tempo de aplicação? Eu tenho um aparelho Maria, na minha casa. Só dizer, obrigado, viu? Na realidade, o que acontece? Enquanto eu tô vendo notícia da manhã, jornal, eu fico aplicando no abdômen, fica fazendo o ilíbio, fica aplicando o rosto, aplicando no cabelo, eu tenho umas entradinhas aqui. Então ele faz evitar a queda do cabelo. Além de melhorar a parte cerebral também, que estimula os mediadores químicos. Né? Então, o que acontece? Antigamente se tinha muito medo de uma sobredosagem de luz. Se falava em tantos joules. No começo eu aplicava um joule no ratinho. Né? Depois começou a fazer outras literaturas, porque achavam que quando se aplicar a luz, ela podia gerar um tumor, alguma coisa Câncer assim. de pele. Muda tudo. Todo esse conceito
Perde. Então, a célula entra num processo de saturação. Muitas vezes ela está numa saturação baixa, você estimula o pH, corrigir o pH, toda célula gosta de ficar no pH neutro ou básico, nunca ácido. Toda vez que você tem um pH ácido, você tem presença de células clásticas que vão fagocitar, vão produzir inflamação. No momento que eu neutralizo o pH, eu tenho os blastos. São células que vão de síntese. Tá? Então, a gente com pH básico tem sempre síntese, nunca inflamação. Então, nesse processo todo, a gente foi vendo que tinha condição de melhorar, né? Então, hoje eu tomo banho de luz meia hora. Então, no questão de saturação, por exemplo, a célula está baixa por problema nutricional, por problema de pH. Na hora que você saneia, você melhora o metabolismo dela. Até um teto. Toda célula tem um teto. Quem dá é o DNA. E você não vai mudar DNA. Tá? E no momento que saturou, não adianta eu jogar mais luz, mas a gente nunca sabe qual que é o limite. A luz que passar, você está fazendo trabalho a nível sistêmico. Você, todo lugar tem corrente sanguínea. Você continua tratando o sangue, fazendo o tipo de um ILIB, só que em outras áreas, sem ser aqui e sem ser aqui. Uau. A gente tem visto também muito um aumento nas doenças sexualmente transmissíveis. Sim. E você me mostrou casos de HPV. Perfeito. Como que é esse efeito no tratamento com a BIOS 12? O que acontece? O HPV é um vírus, que ele pode se aplicar tanto na parte genital quanto na parte de verrugas. Vou te mostrar aqui uma mão cheia de verrugas por um paciente imunodeprimido, que ele fez transplante de rim, o transplante não pegou, ele faz hemodiálise e desenvolveu essas lesões. Como é que você vai tratar uma mão todinha cheia de verrugas? Não tem como. Vai cortar com bisturi? Não tem como. Então, o que eu fiz? Apliquei um ozônio, que seria um saquinho que você prende aqui no pulso, tá? Enche de ozônio e deixa por 15 minutos. Depois aplica a luz. As verrugas caem todas. Uau! Tá? E mesmo sexualmente também, você pode aplicar a luz. Ela vai promover uma inflamação na verruga e ela vai cair. Hoje tem muito câncer de reto por HPV, tá? Muito câncer de útero por HPV. E tudo isso é evitável. Eu tenho médicos aí que falam, fazem Conrado, a pessoa tinha um câncer do tamanho de um ovo no ânus. Hoje ele está do tamanho de um grão de arroz. Tá? Outros falam, eu tenho úlceras que na biópsia de reto mostrava que era uma úlcera sangrante e com presença de células neoplásicas. Depois de 4 meses você não tem mais úlceras. Meu Deus. Tá? Isso tudo aplicado por cima do abdômen. Não precisa levar a luz até lá dentro. A luz tem potência suficiente para entrar dentro do abdômen. Doença de Crohn, que seria uma doença do intestino, tá? Em que você tem hemorragias direto. A pessoa, tem pacientes que durante 4 anos evacuava sangue, tomava corticoide direto e não melhorava. Depois de 2, 3 meses de aplicação, não tem mais isso. Parou o sangramento. Vai fazer a colonoscopia, não tem mais úlceras. Então são coisas assim que deixam a gente arrepiado, porque a gente não acreditava que acontecia. Mas está acontecendo. Doutor, com tantos estímulos externos que nós temos hoje, as pessoas não estão tendo sono de qualidade. Né? É muito tempo de celular e muitas preocupações, e aí deita para dormir e acorda mais cansado do que quando foi dormir. Não sonha mais, não atinge o sono REM. Como que o B12 pode ajudar na questão do sono? Olha, essa semana mesmo, eu recebi um comunicado, um WhatsApp, de uma pessoa que tinha comprado o aparelho fazia 2 semanas. Falei assim, professor, você sabe me dizer se isso tem efeito no sonho? Falei assim, a gente nunca estudou, nunca fez um trabalho específico. Falei assim, pois é, eu estou aplicando, fazendo o ILIB antes de dormir e sonho toda noite. A minha amiga também, que comprou o aparelho, também sonha toda noite. Falei assim, que bom, você está tendo um sonho reparador, o sono REM. E a luz provavelmente está mexendo com algum mediador químico do cérebro, causando esse relaxamento total que você precisa, todo mundo precisa. Tá? Mas ainda não temos um estudo bastante específico sobre isso. Aí só um psiquiatra, uma pessoa, pesquisador psiquiatra, que pode falar melhor que eu sobre esse assunto.
Legal. Beto. Doutor, esse aparelho também pode ser utilizado na estética? Tem resultados Ótimo, promissores na estética? Sim. Excelente pergunta. Hoje é a coqueluche nossa, né? Uhum. Porque o que acontece? Quando você aplica a luz, a primeira coisa que nós temos que fazer é um processo de drenagem. E ele já faz naturalmente a drenagem, que estimula o óxido nítrico, estimula a histamina, tudo isso ele vai drenar. Então toda a toxina que está ali debaixo da pele vai mudar. Uma vez que mudou essa toxina, muda o pH, então tem estímulo dos blastos, estímulo de colágeno. E aí a pessoa fica mais jovem. Hoje, com a harmonização orofacial, tudo é injetado. O ácido hialurônico, PMMA, fios de sustentação, tudo é invasivo. E toda vez que você faz uma incisão ou subincisão, você gera um processo inflamatório. E o processo inflamatório gera o ácido. Isso, então, diminui a vida útil do processo. Então, se você previamente faz a aplicação da luz, já prepara a pele, prepara o músculo, quando você injetar alguma coisa, já está esse ambiente preparado. Uau. Além de controlar a inflamação causada pela agulha. Tá. Agora, mais recentemente, nós descobrimos um processo de células-tronco. Uau. Esse aí fica muito legal, porque você tira o sangue da pessoa, tira 6 tubinhos, só que você tira com heparina, para não coagular. Tira com heparina, centrifuga, decanta a hemácia e sobra o plasma. 10% desse plasma você enfia uma seringuinha lá e colhe, que é o plasma que está junto da hemácia. Esse plasma que está ali, que a gente chama de buff coat, né, ele é rico em plaquetas e células brancas, leucócito, monócito, está tudo ali. Você colhe esse material. Quando você pega essas células e olha no microscópio, todas elas são granuladas. Tem grânulos. Depois você põe a seringuinha aqui embaixo e deixa aí 10 minutos. Olha nessa célula outra vez, ela não tem mais grânulos. Ela liberou todas as citocinas e interleucinas para o meio. E isso é um anti-inflamatório muito importante. É o mais potente anti-inflamatório que a gente tem no corpo. E a interleucina 7, ela tem a capacidade de mandar estímulo para o fibroblasto que está no subcutâneo vir para a região. Então chega aquela enxurrada de fibroblasto. E o fibroblasto é uma célula indiferenciada. Na hora que esse fibroblasto entra no meio, tanto tecidual quanto ósseo, quanto de cartilagem, ela recebe aquela mensagem vibracional e se transforma em cartilagem, se transforma em osso, se transforma em pele, e isso dá o preenchimento. Então a gente chama de terapia celular, feito com as células do próprio corpo, só que estimulada com a luz. Uau, uau. Então a ideia seria, por exemplo, antes de fazer qualquer coisa de harmonização, seria melhorar o espessamento da pele. Com a idade, essa pele vai afinando e vai caindo tudo, vai formando rugas, né? Então não adianta você querer fazer um tracionamento, fazer um ácido hialurônico em cima de uma pele fraca. Então a ideia é aplicar esse material no subcutâneo, assim como a luz, para estruturar essa pele. Para depois, se precisar, eu fazer um bigode chinês, um preenchimento aqui, uma olheira, se precisar. Mas normalmente o que está acontecendo é isso. O próprio plasma do nosso organismo, ele estimula o nosso corpo a se autorregenerar. E é lindo, fica lindo. Sensacional. E barato. E barato. Eu posso ter essa máquina na minha casa? É claro. Você pode ter o que você quiser, né? Agora, só que você, por exemplo, a luz você pode fazer em você mesmo, né? É pegar isso aqui, aplicar. Tranquilo. Agora, já o PRP, você precisa do auxílio de um profissional para fazer, tá? Porque você precisa de uma centrífuga, você precisa de alguém que... Eu conheço pessoas que auto-aplica, mas não é o correto. Tá? Outro dia eu vendi um aparelho para uma advogada. E a advogada não tem noção nenhuma da área de saúde. E ela queria saber como é que funcionava esse tal de PRP, essas células-tronco. Aí eu ensinei para ela. Ela, por si só, ela comprou a centrífuga, tirou o sangue dela e se auto-injetou no joelho. Falei assim, o meu joelho era todo inchado. Eu não conseguia fazer caminhada. Hoje eu apliquei e eu não tenho mais nada. Eu estou fazendo corrida. Né? Mas são coisas assim, meia doidas. Né? Correto é pegar um profissional, você guiar essa agulha com ultrassom,
para colocar no lugar correto, tá? E é uma técnica simples, né, que está no nosso dia a dia, e qualquer um daqui para frente cada vez vai ficar mais fácil ser usado. E hoje eu falo assim, nunca faça uma cirurgia, uma prótese de joelho, uma prótese de bacia, sem antes tentar a terapia celular. Tá? Antigamente as pessoas injetavam corticoide, e o corticoide injetado, ele queima os ligamentos. Então é como aquele plástico ressecado. Você vai rompendo tudo. Está cheio de jogador com prótese hoje. Exato. Que antigamente se aplicava isso aí. Mas hoje, em vez de aplicar o corticoide, você aplica o PRP, plasma rico em plaqueta, né, com potencial regenerador. Hoje, a gente, cada vez mais, nós estamos consumindo produtos industrializados. E aumentou muito com problemas estomacais. O que o BIOS 12 pode auxiliar isso? Na realidade, o que acontece? Você tem que ver o pH do estômago, né? Muitas vezes você toma um alimento, por exemplo, eu parei muito com doce. Às vezes eu como um pedacinho de chocolate e percebo que não faz bem, o estômago fica pesado, aquela coisa. Eu tomo um copinho de água com bicarbonato e aplico LED. Meia hora não tem mais nada. Olha a dica, repete, doutor. Olha a dica de quem parece que nasceu ontem. Falou ali do mercado. Pega uma colher de bicarbonato, põe meio copo d'água e toma. E aplica o LED sobre o estômago. Vai ver que não tem mais nada. Uau, Essa dica é muito válida para mim. Olha lá. Sensacional. Vamos falar sobre queimaduras. Tá. A gente vê sobre enxerto, queimaduras de segundo grau, e aí a gente vê que depois do enxerto tem muita inflamação, a gente vê que não fica legal. Diabéticos que tem a ferida que não cicatriza. Que não cicatriza. Recentemente eu perdi minha avó justamente por causa disso. E eu gostaria que o doutor trouxesse a experiência de mercado que ele tem com a BIOS 12. Tá. Para começar, feridas. Toda ferida diabética, varicose, o diabetes é problema vascular arterial. A úlcera varicosa é problema vascular venoso. E tem a úlcera de pressão, que é o processo em que o acamado está numa determinada posição, que forma uma isquemia e necrose. Qualquer processo dele, como eu disse, é inflamatório. E todo esse processo está cheio de bactérias. Só que as bactérias que estão ali, outro dia eu fui num evento, estavam fazendo antibiograma, tinha mais de 50 tipos de bactérias diferentes nas feridas, colocando curativos que custam muito caros, que o sistema de saúde não tem condição de bancar. Tá? E estavam discutindo isso aí, passaram 2 dias discutindo sobre bactérias, antibióticos e curativos. Falei assim, gente, o problema principal vocês não estão abordando, que o problema é vascular, é de pH. Tá? Se você tem um pH ácido, está cheio de bactéria. Muda esse pH, joga oxigênio, muda todo o conceito. Você tem bactérias lá, mas elas não são mais patogênicas. Elas não têm condição de proliferar porque mudou o meio. Então a luz ela faz isso. Ela muda o ambiente, a bactéria não tem condição de se instalar. Você não precisa dar um comprimido de antibiótico. Só a luz ela faz isso. Então você vê aquela ferida com aquele granuloma todo amarelado, com supuração, cheirando mal. Depois você aplica a luz, você vai trocando os curativos diariamente, né? Você vai ver que aquela coloração amarelada passa uma coloração vermelho vivo. E as bordas que estão roxas, elas ficam com bordas rosadas. E aí você começa a diminuir a altura e ela vai se espalhando, fechando tudo. A gente tem algumas imagens que a gente está passando aqui, isso. A gente já vai para o pessoal. E a gente, por exemplo, tem profissionais debridando, passando gás em cima daquilo lá. É uma judiação total. Tá? E como você falou de queimados, né? Muitas vezes você queima de face, é o processo de debridação. Você não precisa debridar, basta limpar, lava. Tá? Mas não precisa debridar, porque o tecido de granulação vem de baixo para cima. Você debridando, você tira o tecido de granulação. E, como se diz, a luz ela tem capacidade de penetrar muito no nosso organismo. E tratando as bordas vão abaixando e vão se fechando. É lindo. Então a gente vê esses casos de queimados, pessoas tirando pele do bumbum, da barriga e colocando. A pessoa fica um Frankenstein.
E não precisa disso. Tá? Então, eu vou mostrar casos de queimados aí, não tem fibrose nem queloides, desde que seja tratado imediatamente. Se você deixou para tratar 15 dias depois, 30 dias, aí tá, a caca está formada. Mas se tratar imediatamente, sem problema, ela vai regenerar. Legal. Tá? Você não precisa rodar enxerto, não precisa rodar nada. Sensacional. Sem ficar com as cicatrizes. Sem, não fica nada. Uau. Sensacional. Some tudo. Antes de passar para o Beto, eu quero saber, enxaqueca. Enxaqueca geralmente é problema vascular. Tá? Você pode aplicar nas têmporas e tal. E uma coisa nova que eu dava curso lá com o Laí Ribeiro, né? E um dos médicos falou assim: você já tratou enxaqueca menstrual? Eu falei assim, não, como é que trata? Às vezes a pessoa tem enxaqueca, mas dependendo da época da menstruação, tem muito problema de útero, muita cólica e dá enxaqueca. Eu falei assim, em vez de aplicar na cabeça, aplica diretamente no útero. A enxaqueca vai embora. Vai embora. Nosso corpo é todo interligado eletricamente. Uau. Então a gente pensava que a parte elétrica só passava pelos nervos. Mas não. Então aqui no cérebro nós temos 4 mitocôndrias para cada neurônio. Vamos dizer, o músculo tem 1 mitocôndria, o neurônio tem 4. Então é o tecido que mais consome energia, calorias do nosso corpo. Tá? E ele vai produzir energia elétrica. E essa energia elétrica, ela não passa pelos nervos, ela passa por canais de energia. É nossa energia vital. Ela passa, então é onde a acupuntura trabalha nessa área. Então essa parte elétrica, ela passa pelos dentes, um por um. E cada dente está relacionado com um órgão. Uau. Muitas vezes você tem uma lesão no fígado ou no intestino, está tratando e não sara nunca. Tira uma radiografia e vê se tem alguma lesão periapical. Uau. Às vezes você corrigindo essa lesão, questão de 1 semana está corrigido a lesão no órgão. Sensacional. Tá? Então, Cada dente representa cada um órgão. dente corresponde a um órgão. Odontologia biológica. Chama de odontologia biológica. Legal. Tá? E muitas vezes você acha que está tudo certo, às vezes você extraiu um dente e a cicatrização foi muito demorada, cicatrizou a pele, mas não cicatrizou o osso direito. E dentro desse osso forma um nico, que ele chama de nico, seria tipo de um granuloma, um osso esponjoso. E quando você faz uma curetagem desse material e vai usar, tem uma proteína chamada proteína Hunter. E onde tem essa proteína Hunter, você tem uma forte tendência a ter um câncer em alguma parte do corpo. Nós vamos falar sobre isso. Né? Sobre então, essa odontologia biológica partiu muito para esse lado. Né? Então, em vez de só o dentista estar só nessa parte de abrir e fechar buraco de cárie, ele tem que tratar do corpo inteiro. Muitas vezes os médicos não gostam de tratar com o dentista, porque acham que é uma subclasse da medicina. Mas não existe boca sem corpo, nem corpo sem boca. Legal. Tudo está interligado. Uau. Exatamente. E a gente tem que trabalhar conjuntamente. Sensacional. Beto, manda. Opa. Doutor, a gente está vendo aí que o aparelho tem uma série de aplicações no corpo humano, né? E esse aparelho também pode ser aplicado na veterinária? O doutor tem algum caso específico que pode demonstrar para nós? Tem, isso aí tem muita coisa interessante, né? Porque tanto o homem quanto o animal é a mesma coisa, tá? Os tecidos são praticamente os mesmos, os órgãos são os mesmos, né? Então, geralmente em traumas de animal você pode aplicar, né? Um acidente de carro, um atropelamento, né? Ou mesmo uma dor abdominal, o cachorrinho está com o abdômen todo expandido, você pode aplicar lá direto, né? Que você vai ter resultados importantes. E agora o que a gente está vendo, né? Com esse advento das células-tronco, muitas vezes o animal sofre um atropelamento, quebra a coluna. Tá? Imediatamente, se levado a um hospital veterinário, você pode fazer o PRP, porque em meia hora você consegue fazer isso. Antigamente você conseguia fazer essas células-tronco expandido em laboratório. Você tirava uma amostra daquele tecido, levava para o laboratório, expandia ela, demorava 15 dias, 30 dias para ficar pronto uma quantidade suficiente. Até aí, o tecido conjuntivo já invadiu. Agora, quando eu tiro o sangue e fotoestimulo, é questão de meia hora e eu já estou injetando. Porque se deixar muito, o tecido de granulação invade e corta o estímulo da medula.
não vai passar mais estímulo elétrico. Agora, se você fizer jogar células-tronco nessa região fraturada, a possibilidade desse cachorro andar, o mesmo ser humano andar, é muito grande, porque você reconstitui o neurônio. Sensacional. Né? Mesmo, por exemplo, em casos de esclerose múltipla, tá? Você tem esclerose múltipla, geralmente o médico é muito preocupado em mostrar os pontos brancos do cérebro, mas esquece de ver a coluna. Então, na coluna, se você tirar uma radiografia da medula, tem áreas radiolúcidas. É onde o nosso organismo está fagocitando, ele mesmo está fagocitando a bainha de mielina. E fagocitando a bainha de mielina não passa estímulo elétrico para a musculatura. Tá? Então, o fato de você fazer um intensivo nessa área radiolúcida, volta a formar a bainha de mielina e volta a passar o estímulo. Eu já tirei gente da cadeira de roda, que estava toda travada, né? E em questão de 60 dias, a pessoa levantava da cadeira de roda, já tomava banho sozinha, já lavava os pratos da cozinha, tá? Ficava feliz da vida. Uma coisa que não tinha mais o que fazer. Então, essa bainha de mielina, como eu falei, mudou o pH, parou de ter fagocitose, parou de ter os clastos entre os blastos. E aí você consegue reverter o processo. Eu, por exemplo, eu tenho uma filha, tem 44 anos, há 10 anos descobriu que tem esclerose múltipla. 10 anos. Uau. Hoje faz maratona de bicicleta de 100 quilômetros. Não tem mais nada, não tem sintoma nenhum. Sensacional. Né? Uau. Então, baseado nesses princípios, aí tem que cortar glúten, cortar leite, porque um dos motivos dessas doenças autoimunes é derivado desse processo de alergia alimentar. Sensacional. A gente vai falar sobre um assunto muito delicado que é câncer. Tá. Que é um mal que eu falo que é uma doença que, além de ser altamente que bate no emocional das pessoas, ela acaba até machucando as pessoas que estão do lado. Com certeza. E o que você vem fazendo de trabalhos aqui com relação ao câncer? Bom, o câncer, para começo de conversa, é uma célula fora da caixinha. É uma célula que se rebelou por causa, talvez, de uma alimentação desregrada. Tá? É o açúcar, é o carboidrato, são os agrotóxicos, né? Então ela se rebelou. Então, nosso organismo todo, ele vive de oxigênio. Tá? É sangue com oxigênio e o pH neutro ou básico. No momento que você encontra o câncer, você vai encontrar ele num pH ácido. Nosso pH do sangue é 7,4. No momento que o nosso pH do sangue cai para 7,2, 7,1, você tem forte tendência a ter um câncer, ter uma artrite, de uma artrose, ter um processo degenerativo. Tá? Então você tem que manter o pH do sangue sempre no 7,4. Isso depende muito da alimentação. Toda vez que você come o açúcar, você tem uma acidose. Tá? Então você tem que evitar comer produtos básicos. O ácido clorídrico do estômago, ele tem um pH no limite dele. No momento que ele identifica que esse pH está subindo, está perdendo de 3 e pouco para 4, ele vai precisar fazer mais ácido clorídrico. E para fazer o ácido clorídrico, ele vai estimular a formação do peróxido de hidrogênio feito no sangue. E aí você basifica. É a água oxigenada, né? E ele vai fazer com que esse sangue volte num processo de homeostase. Para tentar equilibrar aquele pH do estômago, ele vai então manter a basificação do sangue. Isso é a principal coisa, a alimentação. O segundo caso, por exemplo, é que ele gera muitas toxinas para o organismo inteiro. Tá? E isso vai definhando a pessoa. Então a ideia é aplicar luz. Aplicando luz, o que acontece? As células, como eu disse, são anaeróbias, elas vivem de glicose e carboidratos, elas começam a passar fome com a modificação da dieta. Tá? E toda célula do câncer, como é uma célula anaeróbia, ela não tem mitocôndrias. As mitocôndrias estão inativadas. Quando você joga a luz, você ativa a mitocôndria, ela começa a trabalhar com oxigênio. Uau. Começando a trabalhar com oxigênio, ela intoxica e leva a apoptose.
E nós temos drogas que podem ser associado, como o ácido aminolevulínico, que a gente usa muito em câncer de pele. Tá? Você aplica, esse ácido aminolevulínico ele tem uma dupla ligação. Quando você joga a luz, ele libera a dupla ligação, liberando oxigênio. A célula então é liquidada. Tá? E no caso interno, eu uso muito o azul de metileno. O azul de metileno nós manda fazer em laboratório, cápsulas de 30 a 60 miligramas, depende da dosagem que o paciente necessita. E esse azul de metileno, na fórmula dele, ele tem uma dupla ligação. E ele é muito absorvido pelo citocôndrio da mitocôndria. Então a mitocôndria fica azul. E a luz azul absorve muito a luz vermelha. Então você já turbina a mitocôndria. E dentro da célula com o citocromo azulado, ele libera a dupla ligação, liberando o oxigênio singleto, que intoxica a célula que não gosta de oxigênio. E assim você consegue debelar, assim como outras condições que a gente tem para controlar o câncer. Né? Não é só isso, o ozônio também é uma delas. A gente vai jogar o oxigênio na célula. E a gente faz, por exemplo, uma terapia integrativa. Hoje, como eu disse, quimioterapia é veneno. 2% resolve. 2%. É muito baixo esse número. É muito baixo. E outra, judia da pessoa. A pessoa morre pela quimioterapia, não pelo câncer. Tá? Segundo caso, você entra com a radioterapia, radioativo, mata as células normais e as células tumorais, mas deixa sequela. E a cirurgia, que é a mutilação. Dá pra fazer a cirurgia do nariz, arranca o nariz inteiro, arranca a boca inteira, arranca tudo. Né? O senhor falou para mim que recentemente foi feito um experimento. Você pode contar pra gente? Com as 50 pessoas? Ah, tá. Eu fiz um trabalho na época com o Dr. Efraim. Ele pegou 50 pacientes com expectativa de menos de 6 meses. De vida. Câncer, de vida, todos com câncer. Tá? Tinha pessoas que ele conta, um trabalho que a gente fez, que cada 3 meses tinha que tirar 3 litros de tumor do abdômen. Tá? Então nós colocamos numa câmara com infravermelho, 2 vezes por semana. Tá? Passaram-se 2 anos, dos 50 pacientes, 48 estavam vivos e com qualidade de vida. Estamos mudando esses conceitos todos, sem fazer quimioterapia. Outro dia eu fui no Hospital do Câncer, falei assim, Conrado, gostaria até de fazer o trabalho, mas eu não consigo fazer esse trabalho porque existe uma metodologia, quimioterapia, radioterapia, cirurgia, essa coisa toda. Eu não posso mudar o protocolo do hospital. E eu falei para ele, assim, e se você pegar pacientes com recidivas? Foi tentada a quimioterapia, radioterapia, cirurgia e deu recidiva. Assim, aí sim, aí eu posso entrar com o seu aparelho. Legal. Legal. Então são novidades que a gente vai trazendo, né? Tem muita coisa nova para ser pesquisada. Então dentro da pesquisa tudo é muito radical, muito travado, né? E a gente está entrando na parte clínica com muitas variáveis. Então é difícil da gente publicar um trabalho clínico. Quando você faz um trabalho clínico em ratinhos, você tem tudo padronizado. Mas no homem é tudo muito variável, né? É alimentação, é a cor da pessoa, é a raça da pessoa, o ambiente, tem uma série de situações. Então, por isso que não tem muito trabalho clínico em revistas importantes, é mais laboratoriais. Legal. Pergunta final, Janis. Pergunta final. Expectativas do B12 para os próximos 10 anos? Olha, que cada família pudesse ter um equipamento desse em casa. Porque ele não vale só para uma pessoa, vale para a família inteira. Né? Então você pode tratar desde uma hérnia de disco, de um câncer, de uma enxaqueca, de estímulo de colágeno, de uma dor articular, estimulação óssea, osteopenia, osteoporose, dá para fazer tudo. Basta utilizar. Quanto tempo dura o aparelho? 50 mil horas. Sim. Vamos dizer que 10, 15 anos, tranquilamente, você tem de luz sem acontecer nada. Então, o que não vai acontecer de funcionar é você pegar esse aparelho e deixar dentro da gaveta. Aí não vai funcionar. Mas se você usar e acreditar, realmente tem função. E isso eu falo sem medo de errar. Sensacional. Beto, a sua última pergunta para o doutor. Queria até que o doutor comentasse uma coisa que ele chegou a falar para mim, né? Que quando o doutor estava iniciando os trabalhos dele, ele encontrou esses mesmos artigos sem saber de nada com o pessoal da NASA, né, doutor?
Eu queria que o doutor comentasse isso, escreveu uma pioneira aqui no Brasil fazendo o mesmo trabalho que só a NASA estava fazendo. Então, quando eu comecei a trabalhar com laser, eu falava, meu professor, mas o laser é muito pobre, e o feixezinho de 1 milímetro não consegue. Eu quero trabalhar com equipamentos que possam ter áreas maiores e potências maiores. Eu quero trabalhar com LED. Eu falei assim, mas o mundo inteiro trabalha com laser, por que um Harris, aluno meu, quer trabalhar com LED? Assim, nós estamos num centro de pesquisa, estou fazendo mestrado, doutorado e tal, estou publicando trabalhos, por que não testar essa novidade? Porque o laser e o LED têm a mesma cor, o mesmo comprimento de onda, têm as mesmas potências, só não tem a mesma área. E se a gente colocasse um cluster e aumentasse? Na época eu fiz um laser na época era de 1 milímetro, e eu consegui pegar um caninho, né, de água, coloquei um cluster de LED comprado na Santa Efigênia, passei fita isolante, fiz um cluster e comecei a fechar feridas. Uau! Feridas varicosas e tal. E o que acontece? Eu fui salvar a tese de um aluno, mostrei isso para aquele professor que não acreditava, falei assim, olha aqui, fechou ferida. Você não quer salvar a tese de uma aluna? Assim, o que aconteceu? Ela fez 60 casos de câmara hiperbárica e de 60 casos só 3 ficaram mais ou menos. Não dá para tirar a tese. Vamos fazer um trabalho? Falei assim, vamos fazer trabalho, estou precisando de estatística. Né? E aí nós pegamos 12 casos e comecei a aplicar. E desses 12, 10 fecharam. Uau. Né? E nesse tempo aí, eu comecei a fazer trabalhos e fui publicar. Meu primeiro trabalho foi no San José da Califórnia, num congresso chamado BIOS, por isso o nome BIOS. Né? Aí publiquei lá, e para publicar, eu precisei fazer um levantamento bibliográfico. E eu vi que a NASA estava fazendo o mesmo trabalho que eu estava fazendo. Só que os astronautas ficavam lá em cima, sem sol, sem nada, ficavam 8 meses lá em cima, e começavam a ter problemas de feridas, problemas articulares. Então eles desenvolveram um cluster de LEDs para tratar as dores dos astronautas. Uau! E aí chocou o meu trabalho com deles. Aí surgiu o LED da NASA e aqui o LED da BIOS do Dr. Conrado. Sensacional. Gente, olha só que incrível. Tecnologia inovadora, brasileira, com um cara que começou do absoluto zero. Aliás, não foi nem do zero, foi do menos para baixo, menos 10, menos 15, menos 20. A gente pode bater um papo aqui fora das câmeras. Um cara que está trazendo muita inovação para o mercado, para a saúde. E eu tenho certeza absoluta que tem muita coisa bacana que vem pela frente. Eu gostaria de fazer uma última pergunta. Aonde o senhor quer chegar? Se eu pudesse colocar um aparelho em cada casa, cada residência, seria ótimo. Né? Porque é uma forma da gente estar ajudando o próximo, tirando as dores, diminuindo as doenças e evitando o uso de medicamentos. Exatamente. E se você realmente fala... Uma última pergunta, nem precisa falar em valores, mas a gente pode fazer o comparativo entre o aparelho e remédios. É muito caro para eu ter um aparelho desse em casa? Não é barato, talvez mais caro eu comprar remédios? É muito mais caro o remédio, né? Hoje, por exemplo, quem usa, por exemplo, a medicina integrativa, usa muito remédios feitos em farmácia de manipulação. Uma receita, você vai lá, você gasta R$1.500, R$2.000 brincando. Isso para uma pessoa só. Imagina para a família. Para um mês. Isso. Imagina para uma família que isso aqui pode ser usado no pai, na mãe, no filho, no avô. Né? Isso praticamente não tem manutenção. Não tem custo. É só ligar na tomada. Eu vou ser um pouquinho mais categórico. Eu sei o valor do investimento. Se você eliminar 2 churrascos com a cerveja no final de semana, você já tem um aparelho desse. Sensacional. Sim. Escolhas. Escolhas. A vida é feita de escolhas. Sim. Escolhas. Doutor, uma última mensagem para a gente finalizar o nosso podcast, que foi incrível. Aprendi demais hoje. Não, tem muita coisa para se falar. Tem muitas possibilidades, né? Agora, o que eu quero é questão de divulgação. Tenho que divulgar essa técnica o máximo em todos os cantos do Brasil e do mundo. Hoje eu tenho equipamentos desse aqui na Suíça, tenho em Portugal, tenho na Itália, mesmo na Rússia. Tá tudo lá. Né? Então as pessoas vão usando, vão acreditando, vão usando. E sempre agora com esse negócio do WhatsApp, tá sempre trocando mensagens, né?
E isso que é gostoso. Então a gente vê mães desesperadas que a menina tem cólicas menstruais, que não consegue dormir, estava vomitando. Em questão de 1 hora ela me liga de volta. Assim, Conrado, já valeu o investimento. Minha filha estava vomitando, agora está rindo, está dançando. Não tem mais dores. Sensacional. Gente, de fato, se você não cuidar, se você fala assim, não tenho tempo para cuidar da saúde, vai arrumar tempo para cuidar da doença. Sim. E ela chega. Com certeza. E a conta não vai fechar. Lá na frente a conta fecha. Sempre fecha. Se cuidar, fecha. E se não cuidar, também fecha. Porque, afinal de contas, Na realidade, a gente só colhe que a gente planta. Todos nós vamos envelhecer, todos nós vamos morrer. Mas por que não envelhecer com qualidade de vida? É isso que é importante. Exatamente. E é um prazer ter o senhor aqui. Se você realmente se interessa, se Neymar, Medina, jogadores de alta performance do Corinthians, do Flamengo, do Barcelona, já utiliza essa técnica, porque você que está aí precisando não pode utilizar a BIOS 12, que é uma tecnologia 100% brasileira aqui do Dr. Conrado. E se você realmente tiver interesse, é só clicar no link aqui embaixo, vai direcionar direto aqui. Os especialistas aqui vão poder te atender aqui com maestria, com muito amor, com muita dedicação. Doutor, muito obrigado. Foi proveitoso demais. A gente falou aqui uma infinidade de coisas. E só procurar qual é o Instagram, para deixar aqui o @ que quiser. Aqui Instagram é dr.conrado. Perfeito. Beto, valeu. Opa, fica muito conhecimento, né? E é muito legal a gente estar aqui disseminando esse conhecimento, saúde, para o máximo de pessoas que queiram ouvir, também interagir e ter essa saúde que está na possibilidade de todos alcançarem. E o Beto que está fazendo um trabalho incrível também, né? Sobre os seminários do câncer, do autismo. Parabéns. Eu tenho certeza que a gente vai ouvir muito falar do Beto. É uma das maiores referências hoje nesse nicho também. Convidando pacientes profissionais de alta performance, gabaritados em cada especialidade, né? A gente está fazendo esse seminário justamente para ganhar esse conhecimento integrativo aí. Exatamente. Janis, minha parceira aqui de podcast. Foi incrível. Eu tenho o sentimento de ter aprendido muito, mas eu também tenho o sentimento de que eu ainda tenho muito a aprender. Ficaria mais 10 horas aqui nesse podcast, ouvindo vocês, e faz muito sentido, né? Nós temos 3 pilares dentro do nosso negócio, que é saúde, em primeiro lugar, família e trabalho. E nós falamos que nós nunca, jamais podemos inverter a ordem. Por mais pesado, às vezes, que isso pode parecer. Nossa, mas a família não está em primeiro lugar? Não, é a saúde. Porque se eu não tenho saúde, eu não posso ter tempo de qualidade com a minha família. Então, o B12, ele entra nesse tripé, para mim, de uma forma tão coerente, tão concisa. E eu gostei muito. Tenho muitas perguntas ainda na cabeça. Vai acabar o podcast, mas eu vou ficar aqui com o doutor porque eu tenho 200 perguntas para fazer ainda. E já podemos marcar a próxima, né? Porque eu tenho certeza que eles ali também estão com a cabecinha, cheia de perguntas. Exatamente. Gente, obrigado. Foi incrível. A gente falou sobre muitas coisas aqui. E se você tiver qualquer dúvida, só mandar uma mensagem que a gente vai responder. Obrigado. Legal. Valeu. Obrigado a vocês. Valeu. Tchau, tchau.